Meus irmãos, graça e paz, nós vamos então nesse momento estudar sobre a providência de Deus. Estamos estudando algumas doutrinas importantes da nossa fé, apresentadas na palavra do Senhor. Nós vamos então, nesse momento, dar continuidade sobre a providência de Deus. Semana retrasada, se não estou enganado, eu falei sobre providência. O pastor Cláudio Noto também falou sobre providência. E aí não concluí semana passada porque tivemos uma aula sobre o batismo infantil, que a Bíblia fala sobre esse assunto. E agora eu vou retornar, para concluir então acerca da providência. Você que tem chegado aqui na igreja, ainda não é membro da igreja, quer professar a fé em Cristo, quer se tornar membro da igreja, tá certo? A gente vai começar uma classe de discipulado no dia 17 de agosto, aqui na igreja, presencial. Vai acontecer sábado sim, sábado não, sábado sim, sábado não, 2 sábados no mês. E é importante que você dê o seu nome, tá? Você queira participar, é importante que você dê o seu nome para a nossa equipe de acolhimento. Você pode procurar os irmãos de acolhimento, aí você dá o seu nome, tá certo? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Pedir uma ajuda aí de Abinoam ou Ramon, se você puder, se tiver uma água natural, porque minha garganta não está. Se puder tirar a maioria das águas e deixar fora da geladeira, agradeço, viu? Porque não faz bem para minha garganta. Meus irmãos, Isaías capítulo 45. Isaías, capítulo de número 45. Eu acho que é o médio e o agudo. Ele está muito. Ele não parece que está sem grave o microfone, Lucas. Só para. Eu acho que não é nem o volume muito, é mais o médio, e o agudo. Porque quando fica muito aberto. Oi, som. Está dando um pouquinho de microfonia. Mas aí você vai controlando durante o. Isaías 45 diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Vamos orar. Pai querido,
Pedimos nesse momento, Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo. Ilumina a nossa mente, Deus, para entender a Tua palavra. Que a Tua palavra traga mudanças radicais no nosso viver. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente ir para a própria confissão em si, obrigado, Ramon. Deixa eu só dar aqui, isso. Pronto, antes da gente ir para o texto da confissão, nós já lemos o texto da confissão, eu não vou ler novamente só alguns trechos. Mas eu queria destacar o conceito de providência à luz de Isaías capítulo 45. O versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Quem foi Ciro? Qual a relação da revelação de quem é Deus aqui nesse texto com a providência dele na criação? Para a gente entender isso, é importante a gente entender o contexto. Quem foi Ciro? Ciro foi um rei do Império Medo-Persa, que foi aqui, de fato, conforme diz o texto, usado por Deus para libertar o povo de Israel da Babilônia. Para a gente entender a história, por que o povo de Israel está na Babilônia, é importante nós compreendermos o que antecede esse cativeiro na Babilônia. A nação de Israel vivia seu tempo de ouro, de glória, reinado de Davi, Salomão. Após a idade de ouro, o reino de Israel é dividido em dois reinos: Israel do norte e Israel do sul. A Israel do sul, essa nação é conhecida também como Judá. Então você vai ver referências a Israel do norte como Judá. Judá, ou Israel do norte, tinha por capital Jerusalém. O reino norte, ou Israel do norte, tinha por capital Samaria. O que aconteceu? Por causa da desobediência do povo, Deus então disciplinou o povo, Israel do norte. O império chamado assírico, os assírios, com o rei chamado Senaqueribe, eles invadiram Israel do norte e destruiu essa nação. Israel do norte nunca mais voltou a mesma, e a capital Samaria foi totalmente tomada. É por isso que quando a gente chega nos evangelhos, há um preconceito dos judeus de Judá com os samaritanos. Lembra? Os samaritanos, por quê? Porque os samaritanos, aliás, Samaria foi povoada pelos caldeus, que é uma outra nação, uma outra etnia. E as mulheres, israelenses de Samaria se casaram com os homens caldeus. E a nação, a religião, ela se tornou uma religião sincrética. Então os judeus, na época de Jesus, diziam que os samaritanos, eles eram impuros, incircuncisos, porque eles não eram da verdadeira fé, por causa dessa questão da invasão da Síria. 100 anos depois, só existia Judá por causa da destruição do norte, só existia Israel do sul, Judá. Então se levantaram alguns profetas, como por exemplo Jeremias, profetizando para Judá e dizendo: se vocês não obedecerem, continuarem em idolatria, vocês serão também condenados, disciplinados, conforme aconteceu com o rei do norte. O povo não deu ouvido, e o profeta que profetizou vivenciou o cumprimento da sua própria profecia. Para a gente entender o enredo da história, o que estava acontecendo, o império assírio que invadiu o norte, esse império foi destruído pela Babilônia. Se levantou um outro império chamado Babilônia, que tomou o mundo daquela época. Então a Síria foi destruída pela Babilônia. E foi então no tempo auge da Babilônia, com Nabucodonosor, que a Babilônia invadiu Judá e Jerusalém e destruiu completamente aquela nação. O templo feito por Salomão, os muros, a cidade, Judá, as cidades de Judá foram destruídas e a capital, Jerusalém, foi totalmente destruída. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então já não existia há muito tempo o reino norte, e o reino sul, que era conhecido como Judá, também deixou de existir. Então o povo foi levado cativo para a Babilônia. Outros fugiram para o Egito. Judá e Jerusalém foi de fato tomada pela Babilônia. Lembra de Daniel? Daniel foi levado para a Babilônia.
Lembra dos 3 amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? Pronto, eles foram levados cativos para a Babilônia. O império da Babilônia caiu para o império chamado Medo-Persa, que tomou o mundo daquela época, o império Medo-Persa. Mais à frente a gente vai ver que o império Medo-Persa caiu para os gregos, Alexandre o Grande, em termos de história geral. Eles dominaram a parte da Ásia, África e Europa. E depois e influenciaram muito com a cultura. Tanto é que no tempo de Jesus se falava o quê? Em todo lugar, o grego. Depois os gregos caíram para o Império Romano, a gente sabe aí da história. Então na época de Jesus já era o Império Romano, mas a cultura grega era tão forte por causa da helenitização dos gregos. O povo falava o grego no Império Romano ali na Palestina, todo mundo falava grego, o mundo falava grego naquela época. Era tipo assim, o inglês, né, do nosso tempo. Só que voltando um pouco, quando a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa, entraram alguns reis como Dario e também como um imperador chamado Ciro. E é justamente nesse ponto da história, Ciro, que não era de Israel, Ciro que não era crente, não há um relato dizendo que ele era crente, ele era de outra nação, de outra religião, mas esse Ciro do Império Medo-Persa foi quem libertou o povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, na região de Ur dos Caldeus. Foi esse Ciro que libertou o povo de Israel para retornar para Jerusalém, para Judá. E aí Deus diz aqui pela boca do profeta Isaías, o profeta Isaías profetizou, né, muito antes disso tudo acontecer, antes da Babilônia invadir, antes da Babilônia cair para o Império Medo-Persa. O profeta Isaías profetizou que Ciro iria libertar o povo. E aí Deus chama Ciro de ungido. Veja, Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir adiante as portas que não se fecharão. Ele está falando aqui, a gente vai ver depois, depois você pode ver, né, mas no relato que nós vimos, né, que está tratando da libertação do povo. Então Deus usou Ciro para libertar o seu povo. Isso se chama providência. É Deus interferindo na história, é Deus sustentando a história, é Deus conduzindo a história para a história caminhar de acordo com os seus próprios decretos, os decretos de Deus. Tanto é que a história, de acordo com o profeta, ela é tomada pelo plano de Deus. Tudo que acontece dentro do povo de Deus, a igreja, e fora da igreja, acontece debaixo da providência soberana de Deus. Tudo, até mesmo as coisas ruins. Como é que termina aí esse texto que lemos, o versículo 7? Vamos ler juntos? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então Deus, Ele tem domínio, está acima, soberanamente, do bem e do mal. O profeta Daniel diz, né, que o Senhor falando pela boca do profeta Daniel: eu coloco reis, eu tiro reis, eu mudo as estações, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então a criação, ela está debaixo da providência soberana de Deus. A história está debaixo da providência de Deus. O que significa providência? Providência é essa interferência, essa intervenção, esse controle absoluto nas coisas que estão acontecendo. A nossa confissão apresenta essa realidade aqui. Eu queria destacar, só teve um erro de digitação, mas
Deixa eu só ver aqui. Pronto, aqui, ó. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo, né, não é essa parte, isso aqui nós já lemos. Aqui, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe ao bem, né, ao bem dela. Ou seja, Ele cuida de tudo de um modo geral. Ele está sustentando todas as coisas. Contudo, Ele cuida de um modo especial em relação ao seu povo. Ele tem um cuidado especial em relação ao seu povo. Tem um outro trecho também da nossa confissão, que é uma das partes mais belas que eu acho da confissão. Eu acho que eu não coloquei aqui. Alguém está com a confissão aí? Alguém está? Me empresta, pode ser essa confissão mesmo normal, né? Gente, é a primeira sessão. Essa aqui é fantástica. Veja a declaração, veja, não está no slide, mas eu vou ler, veja. Se você tiver o texto, pode acompanhar. É a página 39, é a primeira sessão, né, do capítulo 5 da Providência. Página 39. Pela muito sábia providência. E aí ele faz uma referência a 3 textos, Provérbios 15 e 3. Eu vou ler os textos, tá bom? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Agora eu vou voltar para o texto da confissão. Veja: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência é o seu conhecimento, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, veja, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Esse é um dos textos mais belos que eu já li. Ele que governa todas as coisas. Veja, pode vir, Sandra. Sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior e até a menor. Eu me lembro de uma ilustração, obrigado, Sandra. Eu me lembro de uma ilustração do Spurgeon. Eu já até disse aqui. Quando a gente abre a cortina da janela, e me lembrei agora porque Maísa tem 7 meses, né? Ela dorme no berço, mas quando acorda, aí ela vai lá para a nossa cama porque ela vai mamar. E às vezes fica lá, entre eu e Renata. Só que ela acorda bem cedinho, né? Bem cedinho, 5h30, 5 horas, 6 horas, ela está lá, acordando com todo vigor. E a gente, né? Eu só me lembro daquele filme O Rei Leão, Natan. Lembra daquele filme O Rei Leão? Que tá lá o leão, a leoa, né? O Mufasa, né? O pai do Simba, né?
cansado e tal. Aí Simba acorda com todo, né, com toda alegria, entusiasmo, puxando a orelha do pai, vamos, o dia tá. Pronto, Maísa acorda com alegria, sabe? Ela acorda, ela não acorda chorando, ela acorda com alegria para ver. Aí, assim, atrás na cama tem uma janela, tem a cortina, aí ela abre a janela, aí o sol entra. Ela fica ali, ela é bem pequenininha, a primeira coisa que ela gosta de fazer do dia, ela sobe, fica na cama e fica em pezinho na janela, porque a parede de trás tem uma janela. Ela fica ali abrindo a cortina e vendo, sabe? Aí o sol entra. Aí quando o sol entra, a gente vai acordando, né? A gente vê o raio do sol entrando no quarto, a gente vê aquelas poeirinhas, aquelas partículazinhas, né? Aí o Spurgeon diz assim: cada partícula daquela está no controle e no domínio de Deus. Nada acontece sem o controle de Deus. Quando Satanás foi querer, né, atentar Jó, Satanás foi pedir permissão a Deus. Aliás, Deus permitiu que Satanás fizesse mal a Jó, mas foi Deus que permitiu. Quando Faraó foi perseguir o povo do Egito, lá em Êxodo, diz que Deus endureceu o coração de Faraó, coração endurecido. O texto que lemos diz: o Senhor fala, eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Qual é a aplicação disso para o nosso contexto? Tem muitos que se levantam dizendo que Deus não é absolutamente soberano. Por quê? Porque se Deus é soberano, então por que Ele permite o mal? E aí muitos, para justificar certas calamidades que existem na terra, começam a fazer teologia de baixo para cima. Não de cima para baixo, mas começa a fazer a teologia de baixo para cima, olhando Deus a partir de uma ótica puramente humana. Então eles dizem o seguinte: Deus não é soberano, porque existem calamidades. Existem calamidades. As chuvas, por exemplo, e as enchentes, né, que devastaram o Rio Grande do Sul. Estava em São Paulo conversando com um pastor de Gravataí, uma cidadezinha ali próxima, Canoas e tal. Ele falando: pastor, a cidade ali foi devastada, a minha cidade, muita gente passando por dificuldade, casas inundadas. Então eles falam, veja, isso pegou Deus de surpresa. Deus não é soberano não, isso pegou Deus de surpresa, porque se Deus soubesse disso, teria impedido. Aí, para explicar as calamidades que existem, eles acabam minimizando a soberania de Deus. Eles acabam fazendo teologia de baixo para cima, olhando Deus a partir da ótica humana. Isso é chuva? Coisa boa, né? Outros dizem o seguinte: Deus criou, agora a humanidade se vira, que é o deísmo, né? Então a gente tem que ficar muito alerta com essas falsas doutrinas que muitas igrejas ditas evangélicas propagam por aí, com o objetivo de trazer soluções meramente humanas, fazendo teologia de baixo para cima para o povo. Nós não podemos negociar a verdade de que Deus é soberano e que todas as coisas, incluindo o mal circunstancial, está debaixo do controle e do domínio de Deus, certo? Segura só aí, Evans, depois eu vou abrir a pergunta para todo mundo, tá? Porque talvez uma pergunta pode ser, né, respondida, um comentário pode ser mais sim. Aí veja, existem algumas objeções em relação a tudo isso. Eu queria que vocês analisassem exatamente algumas dessas objeções comigo aqui, certo? Só para a gente entender o conceito, né, dos ensinamentos sobre a providência. A soberania absoluta de Deus não destrói a integridade e liberdade do homem.
vimos isso na semana retrasada, porque talvez você diga: então Deus soberano controla tudo, e a nossa responsabilidade do que acontece? E Lucas vai afirmar isso em Atos capítulo 2, dizendo assim: olha, Deus entregou seu filho à cruz pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas imediatamente Lucas registra a palavra de Pedro: vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Foi plano de Deus a morte de Cristo, mas vocês são responsáveis por esse terrível de pecado de matar o justo, de crucificar o perfeito. Então a liberdade e a responsabilidade do homem não é afetada. Ela não nega a operação das causas secundárias. Deus é contudo livre para anular essas leis e causas quando lhe aprouver. Deus ordenou até mesmo a queda do homem sem que o próprio Deus praticasse qualquer mal. E a soberania de Deus se estende até mesmo às operações íntimas dos corações dos homens, tanto nos salvos como nos perdidos, sem que ele se torne participante do pecado. Isso aqui, irmãos, são verdades dos ensinamentos da Bíblia, verdades que nós não podemos negociar, da nossa fé bíblica reformada, da nossa confissão ao longo da história. São verdades que nós não podemos negociar, tá certo? Talvez surjam algumas dúvidas em relação a isso. Explicar rapidamente. Ele não nega a operação das causas secundárias, ele estabelece leis, e essas leis do mundo da criação, as causas secundárias acontecem naturalmente, mas ele também é livre para anular ou operar acima dessas leis, como por exemplo um milagre que ele possa fazer, ou intervenção na história que ele queira fazer. Deus ordenou até mesmo a queda do homem, sem que o próprio Deus praticasse o mal. Talvez você diga: eita, Adão e Eva, eles poderiam não pecar. Eles pecaram, pegou Deus de surpresa? Não, porque já estava debaixo do controle de Deus também. Então o homem perdeu a capacidade de sua liberdade? Também não, porque ele era livre, poderia não pecar, pecou, foi responsável, a culpa não é de Deus, o autor do pecado é ele e não o homem. Como é que isso se relaciona? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem, como é que essas coisas se relacionam? Isso é um grande mistério, irmãos, porque nós não sabemos como se relaciona. Nenhum teólogo, nenhuma conseguiu explicar, e quando tenta explicar, ou minimiza a soberania e maximiza a responsabilidade do homem, ou minimiza a responsabilidade do homem e maximiza, a soberania. E a Bíblia diz: Deus é absolutamente soberano, tem domínio sobre todas as coisas, mas em relação ao mal moral, ao pecado, o homem é responsável pelos seus pecados. A liberdade do homem não é afetada pela soberania de Deus, e ele é culpado pelos seus erros. Vamos entender um pouco de algumas objeções, tá certo? Vamos lá. Primeira objeção: se Deus controla tudo, então eu não sou responsável pelo que faço. Essa é a primeira objeção. Fechou? Se Deus controla tudo, então não sou responsável pelo que faço. Qual é o problema que está aí? Veja só, essa objeção baseia-se na suposição de que quando Deus controla as ações humanas, Ele nos obriga a fazer a sua vontade, queiramos ou não. Se Deus me obrigou a pecar contra a minha vontade,
então o responsável por meu pecado é ele, não eu. A Escritura, no entanto, empenha-se em nos ensinar que quando pecamos, somos responsáveis exatamente porque trazemos nossa própria vontade. Porque Deus é um Deus infinito, eterno e imutável. Ele é capaz de nos permitir fazer o que quisermos, dentro das limitações da oportunidade e capacidade, e ainda garantir que façamos o que Ele predeterminou que faremos. Essa é a lição do relacionamento entre José e seus irmãos, em Gênesis 37 ao 50. Vós, na verdade, disse José aos seus irmãos, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então veja, o fato de Deus ser soberano e controlar as coisas da criação não anula a responsabilidade que nós temos do nosso pecado, dos nossos acertos e dos nossos erros. E a história de José é uma explicação muito clara disso. Lembra que os irmãos de José venderam, José para o Egito e fizeram uma maldade com ele, Não sabem da história, E lá na frente, tudo estava cooperando para preservar o povo de Deus, porque José se torna governador do Egito, o mal se torna em um bem, porque Deus assim o fez, o seu povo, seus irmãos passam fome, vão procurar quem? Vão procurar o Egito, chegando lá encontra quem? O irmão, e o irmão como governador preserva o seu povo, preserva seus irmãos, que é a linhagem de Jesus. Vocês percebem como Deus está sustentando? Uma segunda objeção: se Deus controla tudo, então as coisas vão acontecer de todo jeito, não importa o que eu faça. Eu vou evangelizar não, pastor. Deus controla tudo, já tem os seus eleitos, para que eu vou evangelizar? Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, acabou. Ah, pastor, eu posso viver de qualquer jeito. Eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, porque está tudo decretado. Não é? Tem gente que pode pensar assim. Uma vez eu escutei o Evans: se o fim mesmo é a morte, para que eu vou me exercitar? Teve uma pessoa que fizer. Então alguém pode pensar: Deus controla tudo. Então, veja, então as coisas vão acontecer de todo jeito, não importa o que eu faço. Irmãos, essa objeção é falsa, porque contém uma contradição real. Por um lado, há a suposição de que Deus controla tudo, veja, e por outro lado, há a estranha e contraditória suposição de que determinadas ações pessoais podem acontecer de forma vaga e aleatória, ou seja, eu fazendo aleatoriamente por mim mesmo. O que a objeção diz, na verdade, é que se todas as coisas estão determinadas pelo decreto divino, veja, o que a objeção diz, na verdade, é que se todas as coisas estão determinadas pelo decreto divino, então não faz diferença se os eventos A, B ou C acontecem, ainda assim chegaremos no evento D. Porém, o fato é óbvio que o A, o B ou o C, qualquer outro tipo de evento, são eventos da mesma forma que o D, tira o Ezinho aqui. E a suposição motriz é que Deus controla todas as coisas, isto é, os eventos vão acontecer por causa dos eventos e Deus está acima de todos eles. Perceba, portanto, se Deus controla todas as coisas, é óbvio que elas acontecerão
apenas se cada evento que leva ao evento D também aconteça conforme planejado. A pré-ordinação divina não tira a importância de nossas ações, antes torna-as extremamente importantes. Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Procedendo assim, vocês estarão confirmando a eleição de vocês. Paulo fala sobre isso também em relação à eleição, escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses. Ele fala: ó, a vossa prática, as boas obras de vocês, a firmeza na fé, a abnegação do amor, a esperança, mostram que vocês de fato são eleitos de Deus. Então a soberania de Deus, ela não está desassociada da nossa vontade. Por quê? Ou da nossa prática. Por quê? Porque a soberania de Deus está ligada à providência. O Deus, por exemplo, que escolhe para a salvação, é o Deus que providencia o meio para aquela pessoa ouvir a salvação, providencia a fé para aquela pessoa crer na salvação, providencia o seu Espírito para que aquela pessoa possa andar de acordo com o Espírito e não mais em carnalidade, providencia todas as outras coisas para que tudo aconteça. Então, por exemplo, alguém que diz assim: eu não vou evangelizar porque está tudo decretado, essa pessoa, ela está sendo, na verdade, ela está manifestando o contrário da salvação. Ela está manifestando que ela é uma ímpia. Ela está sendo omissa ao chamado. Se o chamado de Cristo é para evangelizarmos e ela não evangeliza, então a providência de Deus na vida dessa pessoa é que ela não é crente. É o contrário, é que ela não é crente. Porque os crentes vão obedecer ao Senhor e vão evangelizar e vão falar de Jesus. Vamos lá. Veja, se Deus nos elegeu, então longe de nós dizer que seremos salvos independentemente das nossas ações. Temos que entender que só podemos ser salvos na medida em que fazemos aquilo que Deus diz que os eleitos farão, isto é, procurar com diligência cada vez maior. Então, o cara que diz: Deus soberano, escolhe quem vai salvar, é Ele que faz o bem. Então, o pecador que Deus salva, o eleito, ele vai viver em conformidade com o seu chamado, a eleição, ou seja, ele vai viver manifestando obediência a Deus. Ele deseja, ele quer, porque é uma ação da providência do Senhor. Teve um pastor que disse assim para mim, eu era pequeno, disse assim, isso foi um choque quando eu entendi um pouco sobre a eleição, soberania, providência. Eu disse assim: pastor, oxi, e é Deus que escolhe quem vai ser salvo? Ele disse: é. Eu disse: por quê? Ele disse: porque está na Bíblia. Deus elegeu antes da fundação do mundo para a salvação, Efésios capítulo 1, e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Mas não foi eu que decidi seguir Jesus? Aí o pastor Ailton me disse: você só decidiu seguir Jesus porque o Espírito Santo tocou o seu coração, não é uma ação dele? Mas não sou eu que tenho fé. Mas a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, é Deus que dá fé. É Deus que dá fé. E as coisas boas que eu faço? Aí eu me lembro disso: tudo que você faz de bom é o Espírito de Deus em você. Tudo que você faz de ruim é Deus entregando você a si mesmo. É você mesmo. Tudo que você faz de bom é Deus em você. Tudo que você faz de ruim é você mesmo. Paulo diz isso em Filipenses: Ele quem efetua, Ele quem faz, né? Tanto querer como o efetuar. Se Deus controla tudo, terceira objeção, se Deus controla tudo, então deve ser o autor do pecado. Aí é o problema, né? Era a vontade ou o plano de Deus que Adão caísse
as mãos ímpias dos homens fazem apenas o que Deus determinou de antemão que fosse feito, seguramente a Escritura evita até mesmo a aparência de evadir-se de uma afirmação dessas: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Certamente não há inclinação alguma na Escritura para negar a soberania absoluta de Deus. Não há inclinação nenhuma na Bíblia para negar a soberania absoluta de Deus. Nesse mesmo extremo, simplesmente por causa das consequências repulsivas que podem parecer fluir dela, no entanto, a Escritura é igualmente firme no tocante a Deus não ser o autor do pecado. Tiago 1,13: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele não é o autor do pecado, em hipótese alguma. Pecado, o mal moral, é responsabilidade do pecador. Quando o texto diz em Isaías 45:7 que Deus cria o mal ali não é o pecado, é o mal circunstancial, que é as provações que chegaram para Israel, né? As guerras, as lutas, o cativeiro e agora a libertação. Ele que faz tudo.